Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo das interações intermoleculares. E o tema desse vídeo é ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é um tipo de interação especial, que na biologia especialmente é chamada de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio, tá certo? Então nós vamos entender como se dão as ligações de hidrogênio, tá? Então vamos aqui primeiro dar uma olhada neste gráfico, né? O que este gráfico mostra? Ele mostra algumas coisas. Observe só. Aqui, a temperatura de ebulição de algumas substâncias. Temperatura de ebulição, a temperatura em que as moléculas saem da fase líquida e vão para a fase de vapor, né? Nesta temperatura, o que acontece? As moléculas que estavam juntas na fase líquida, unidas umas às outras por interações intermoleculares, estas interações se rompem e elas vão para o estado de vapor, aonde, né, estado no qual não existem interações intermoleculares, ok? As moléculas no estado de vapor, no estado gasoso, estão livres de interações intermoleculares. Mas aqui é a temperatura, então, de ebulição. Vamos observar aqui o que acontece, ó. Isso aqui é o CH4, né, ó. CH4. Esta molécula, nós já estudamos, ela é uma molécula apolar. E assim sucessivamente, os nossos coleguinhas apolares aqui, né, o SiH4, o GeH4, o SnH4, são compostos formados por elementos da família 4A, né? Então todas elas são moléculas deste tipo, portanto são moléculas apolares. A gente observa que a temperatura de ebulição até aumenta, né? Se nós olharmos aqui, as moléculas elas vão aumentando de tamanho, né? Porque o átomo de silício é maior do que o de carbono, o de germânio é maior do que os outros dois e o de estânio também. Então, à medida que os átomos vão crescendo, evaporar vai ficando mais difícil, né? Entrar em ebulição vai ficando mais difícil por causa do próprio peso da molécula, né? Mas há uma coerência. Quando nós olhamos aqui, veja, estas moléculas são moléculas piramidais, né? Aqui você está envolvendo átomos da família 5A, o NH3, o PH3, o ASH3 e o SbH3. Veja que esses elementos da família 5A, eles têm elétrons aqui sobrando, né? No átomo central. Toda molécula que tem elétrons sobrando, que a gente chama elétrons não ligantes ao redor do átomo central, né? Por que tem, professor? Porque elas são da família 5A. E se são da família 5A, eles têm 5 elétrons na última camada. Com 3 eles se ligaram, sobraram 2, né? Então, a presença desses elétrons não ligantes é fundamental para definir a geometria e a polaridade da molécula. Então, aqui nós temos moléculas polares, tá? Moléculas polares. Então veja que existe um certo padrão aqui nessas três primeiras, mas a amônia NH3 foge do padrão. Qual seria o padrão esperado? Seria que eu tivesse o NH3 aqui, ó, aqui para baixo, tá? Como ocorre, por exemplo, aqui com os elementos da família 4A. Mas quando eu chego na família 5A, eu venho com um determinado padrão até o nitrogênio. Quando eu chego no nitrogênio, foge do padrão. Em vez de continuar descendo, sobe. A mesma coisa vai acontecer com os elementos da família 7A. Aqui o F é da família 7A, o Cl também, né? O Br também e o iodo também. Então aqui os elementos da família 7A, eu deveria ter a sequência dessa curva aqui para baixo. E o HF é lá em cima. E observem o que acontece com os elementos da família 6A, né? Os elementos da família 6A, olha só, aqui eu tenho o telúrio, o selênio, o enxofre e o oxigênio, formando a água aqui, ó. Como foge do padrão, em vez de vir para cá, de continuar as curvas descendo, quando eu chego nessas situações aqui,
a temperatura de ebulição sobe muito. Ou seja, estas moléculas devem apresentar alguma coisa que faz com que a temperatura de ebulição delas fuja do padrão esperado para os elementos das suas respectivas famílias. O que será isso? Então vamos observar aqui, ó. Vamos ver aqui analisando a nossa água, né? Que é uma das que mais fugiu do esperado aqui, né? Olha como a temperatura de ebulição da água é alta em relação aos outros, né? Veja que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Os dos coleguinhas da família 6A, ó, tudo aqui abaixo de zero, ó. Só o aqui do Telúria que é zero, o resto tudo é para baixo, ó. Tá vendo? Então, 0 graus seria aqui, né? Ó, tá vendo? 0 graus, né? Então, por que será? Então vamos ver aqui a molécula de água. Observe que a água, ela é uma molécula polar. Do lado dos hidrogênios você tem cargas positivas e do lado do oxigênio carga negativa. Quando as moléculas... Então eu posso dizer que a molécula de água é um dipolo, certo? A molécula de água é um dipolo. Ela apresenta um polo, uma região positiva e outra região negativa, tá certo? Muito bem. Então, quando esta molécula de água está em contato com outra molécula de água, elas vão se organizar de tal maneira que o lado negativo de uma molécula, né, o lado negativo de uma molécula, seja atraído pelo lado positivo da outra. Entre estas duas moléculas vai acontecer uma interação eletrostática, né? Porque o que é uma interação eletrostática? Uma interação entre cargas opostas, né? Então, uma atração de natureza eletrostática bastante forte, né? Ela é forte, ela só perde para a ligação eletrostática dos compostos iônicos, mas considerando os compostos moleculares, essa é a interação mais forte que tem. E esta interação é chamada de ligações de hidrogênio ou interações de hidrogênio, tá? Quais as condições para que eu tenha esse tipo de interação? Eu tenho que ter moléculas polares, tá? Eu tenho que ter dipolos, moléculas polares. Só que não pode ser qualquer molécula polar. Ela tem que ter hidrogênio, ok? E ela tem que ter hidrogênio ligado ao F, ao O ou ao N. Ah, entendi. Então aqui não é uma interação dipolo-dipolo. Ela recebe um nome especial. Embora a água seja um dipolo e aqui também um dipolo, esse tipo de interação aqui a gente não vai chamar de polo-dipolo, a gente vai chamar de forças de hidrogênio ou de ligações de hidrogênio. Essas ligações vão acontecer entre o hidrogênio e qualquer um desses três átomos. Se nós olharmos ali para o nosso gráfico, a gente vai ver que aqui eu tenho FON, né? Então, lembrando do FON aqui, o F é da família 7A, o O da família 6 e o N da família 5. Então, este FON aqui, o que acontece? Veja, são os caras que fogem do padrão, né? Então, a ligação de hidrogênio vai ocorrer quando eu tiver hidrogênio ligado ao N, hidrogênio ligado ao F ou hidrogênio ligado ao O. Ao N, ao F e ao O. É o FON, né? Então, é um tipo de ligação diferente, tá? Quais as moléculas mais comuns que apresentarão ligações do tipo pontes de hidrogênio? Ora, acontecerá na água, né? Acontecerá na amônia, NH3, acontecerá no ácido fluorídrico, que aparecem lá naquele gráfico. Acontecerá também no álcool e nos aminoácidos, tá bom? Na biologia, esse tipo de interação é chamada de pontes de hidrogênio, tá bom? Agora vamos ver como é que esse tipo de assunto aparece nas provas. Me acompanhem. Olha lá, uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. A tensão superficial é essa propriedade que a água tem, né? Que permite até certos insetos ficarem pousados tranquilamente na superfície da água, tá bom? Então isso é a tensão superficial, tá? A tensão superficial da água explica vários fenômenos como o da capilaridade, né? Capilaridade é a propriedade que a água tem, por exemplo, de subir por capilares, por tubinhos bem fininhos, né?
Isso acontece, por exemplo, nas árvores, né? Então veja que a água ela sobe se você tiver uma sequoia de 80 metros, né? Então você vai perceber que lá no último galinho, que a gente pode chamar de gema apical, lá em cima, no último galho da árvore, tem água, ela tem líquido, tem seiva lá. E esta água, ela veio de onde? Lá do solo, né? A água capturou pelas suas raízes e essa água subiu. Como que essa água sobe? Pelos capilares, que são tubinhos fininhos que existem, por exemplo, no interior da árvore e ela vai subindo, né? Isso é chamado de capilaridade, por exemplo, né? A forma esférica das gotas, né? Olha que interessante. A forma esférica das gotas parece que a gota tem uma película plástica, né? Externamente, né? Então tudo isso depende da capilaridade, né? E o fato de alguns insetos poderem andar sobre água, tá? A alta tensão superficial da água é uma consequência direta do quê? Né? Do que depende a tensão superficial? Ora, da força de atração que há entre as moléculas de água, né? A força de atração que há entre as moléculas de água. Então, essa força de atração é chamada de interação intermolecular, tá? Como é que ela chama? Ela é por causa da viscosidade? Não. É por causa do seu elevado ponto de fusão? Não, a água até que ela não tem elevado... Bom, relativamente tem, é 0 graus. É 0 grau a temperatura de fusão da água, mas não é por causa disso. Do seu elevado ponto de ebulição, não. Das interações intermoleculares, sim. Das atrações que há entre as moléculas, tá bom? Ok? Das ligações covalentes entre os átomos? Não, não é disso que depende. É da interação intermolecular, tá certo? Mais uma questão aqui, né? Agora da Faculdades Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, muito importante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias como o odor, olha que curioso, né? A forma, o formato delas, a geometria molecular, né? Interfere no odor da substância, no sabor da substância, na coloração da substância, na cor das substâncias, né? Ou também na sua solubilidade, tá certo? Tá? Por quê? Porque depende da geometria, vai depender a polaridade. E semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá? Muito bem. Então, as figuras apresentam as estruturas das moléculas CO2, H2O, NH3, CH4 e H2S e PH3, tá bom? Muito bem. Aí ele quer saber, quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio, com a água tá? Então a gente precisa saber qual destas moléculas vai ter pontes de hidrogênio com a água. Tá? Eu peço desculpa porque apareceram duas vezes aqui as alternativas, tá? Mas isso não tem problema. Então, vamos ver. Ora, CO2, molécula apolar. H2O, molécula polar. Lembrando que tem que ter hidrogênio ligado ao FON, né? Tá? Então, aqui é ponte de hidrogênio? Beleza. NH3, a molécula polar, porque o N é da família 5A, se liga 3 vezes e tem 2 elétrons não ligantes, é uma molécula polar. Tem H ligado a N? Tem. Então, aqui também é ponte de hidrogênio, tá? CH4, esta molécula tetraédrica, então ela é apolar. Então, ela não vai ter ponte de hidrogênio, porque ponte de hidrogênio tem que ser polar, tá bom? Bom, H2S, ela é polar, né? Porque o S é da família 6A, tem elétrons não ligantes, só que não tem hidrogênio ligado ao FON. Então aqui é dipolo-dipolo, tá? Então a molécula polar que não tem hidrogênio ligado ao F, ao O ou ao N é dipolo-dipolo. PH3, essa molécula também é polar, porque o P, assim como o N, o P é da família 5A, portanto vai sobrar elétrons não ligantes, tá?
Tem hidrogênio ligado ao FON? Não. Então ela também é dipolo-dipolo. Então, ele quer saber aqui qual molécula vai formar pontes de hidrogênio entre ela e a água, né? Então, é o NH3, tá bom? Então, NH3 é a molécula que vai estabelecer pontes de hidrogênio com a água. Muito bem, então vamos ver mais uma questão e última para encerrarmos esse vídeo sobre ligações de hidrogênio. Vamos lá, é uma questão da Unicamp que diz o seguinte: considere esses dois processos, né? Processo 1 e processo 2. Ele quer saber que tipo de ligação está sendo rompida em cada um deles, né? Que tipo de ligação? Então vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui, né? Então no processo número 1, veja que aqui antes eu tinha líquido e aí eu transformei esse líquido em gás, né? Isso é uma mudança de estado, né? Eu tinha um líquido que se transformou num gás. Bom, no estado líquido, o que acontece? Eu tinha as moléculas de água, né? Eu tinha as moléculas de água unidas umas às outras, né? Por pontes de hidrogênio, certo? Então aqui o negativo de uma unida ao positivo da outra por pontes de hidrogênio. Isso no estado líquido, tá? Aqui, ó. Quando esse líquido se transforma em gás, o que acontece? As moléculas se separam. As moléculas que estavam no estado líquido vão lá para cima. E no estado gasoso não tem mais ligação entre elas. Então, o que se quebrou no processo 1? As ligações entre as moléculas de água. E como é o nome dessa ligação entre as moléculas de água? Ligação de hidrogênio. Você pode também chamar, né, de pontes de hidrogênio. Tá? Então este foi o fenômeno número 1, tá? Ponte de hidrogênio. E o que está acontecendo no 2? Ora, na molécula número 2, aqui no fenômeno número 2, a molécula de água está se quebrando em seus elementos constituintes, em suas substâncias constituintes. Eu tenho uma substância composta dando origem às substâncias simples, né? As substâncias simples. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a molécula de água, né? E esta molécula de água, o que está acontecendo com ela? Os átomos estão se separando para que então possam se juntar para formar aqui o H2 e ir lá para se juntar com outro e formar o O2, né? Então, o que estava se quebrando então? As ligações covalentes, né? Que uniam os átomos de hidrogênio ao oxigênio, tá certo? Então, o fenômeno número 2 são as ligações covalentes polares, a gente até pode dizer, né? Porque entre o hidrogênio e o oxigênio é uma ligação covalente polar, né? De tal maneira que o hidrogênio fica positivo e o oxigênio fica negativo, né? Então, as ligações covalentes polares entre o oxigênio e o hidrogênio, tá certo? Muito bem, espero que você tenha compreendido, gostado, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.